Capítulo 1 Piloto. No vazio absoluto, onde a escuridão era tão densa que até mesmo a noção de tempo parecia se dissipar, um homem encontrou-se em um estado de confusão e angústia insondáveis. Não havia luz, nem som, nem mesmo a sensação de um corpo para se mover ou de espaço ao seu redor. Tudo o que existia era uma escuridão sem fim, envolvendo-o em um abraço opressivo e infinito. Ele não conseguia se lembrar de como chegará ali. As memórias eram recentes, mas muito conturbadas para serem compreendidas. A única imagem clara era a de uma figura diabólica com chifres e asas negras. Nem mesmo sua própria identidade conseguia lembrar. Restava apenas uma estranha sensação, como se estivesse flutuando em um vácuo de existência, separado de qualquer conexão com sua vida anterior. Em meio a essa ausência de luz e consciência, começou a questionar se estava vivo ou morto. A ideia de estar preso em algum estado de limbo entre a vida e a morte começou a tomar forma em seus pensamentos, envolvendo-o em um véu de desespero crescente. O tempo parecia distorcido naquele lugar obscuro. Segundos se estendiam para o infinito, transformando-se em minutos, horas e anos. Sentia como se estivesse perdendo a noção do tempo, mergulhando em um abismo de esquecimento e desconhecimento. Quem ele era? O que havia feito? Essas perguntas ecoavam em sua mente, mas as respostas pareciam fugir de seu alcance, perdidas na escuridão impenetrável que o cercava. E assim, permaneceu, preso nesse estado de incerteza e esquecimento, lutando para encontrar uma saída da escuridão que ameaçava consumir todo o seu ser. À medida que a escuridão ao seu redor parecia se intensificar, uma sensação estranha começou a se espalhar ao seu redor. Fragmentos de si mesmo começavam a se reconectar, mas de uma forma distorcida e bizarra. Seus membros, antes invisíveis e imateriais, começaram a ganhar forma. Uma sensação de peso e densidade o envolveu, como se estivessem sendo solidificados a partir do nada. No entanto, algo estava errado. Mesmo não se lembrando quem era, sentia que eles não eram daquele formato. Eram menores, mais frágeis. Um aperto desconfortável começou a se manifestar ao seu redor. O espaço que antes era vasto e infinito agora parecia se encolher, pressionando de todos os lados. Cada respiração se tornava mais difícil, como se o próprio ar estivesse se tornando escasso. Ele tentou mover-se, mas encontrou resistência em todos os lugares. Seu corpo, embora presente, era limitado por ter pouca força, confinado a um espaço cada vez mais apertado. O pânico começou a se insinuar em sua mente, fazendo seu coração bater com força em seu peito restrito. O que estava acontecendo ali? O que era este lugar estranho que o aprisionava tão de repente, enquanto lutava contra a sensação crescente de claustrofobia? Uma única certeza começou a se formar em sua mente turva: ele precisava escapar dali. Precisava encontrar uma maneira de romper as barreiras que o aprisionavam e descobrir a verdade por trás deste estranho lugar. Conforme seus olhos ganharam forma na escuridão, uma luz distante começou a brilhar à sua frente. Era uma visão misteriosa e reconfortante ao mesmo tempo, como se fosse um farol chamado em meio à escuridão interminável. Instintivamente, se dirigiu em direção à luz, deixando para trás o aperto sufocante que o envolvia. Cada movimento o levava mais perto da fonte de luz, e a sensação de ser empurrado para fora da escuridão era inegável. Quando sua cabeça emergiu na luz, ele teve um vislumbre do que estava além. Era um buraco, um túnel estreito que se estendia para o desconhecido. Havia uma sensação de familiaridade, como se soubesse instintivamente o que fazer em seguida. Com alguns últimos impulsos, o bebê se lançou para fora do útero, emergindo em um mundo completamente novo. O ar fresco encheu seus pulmões, e uma sensação de liberdade o envolveu enquanto era pego no colo por uma mulher. E então veio o entendimento. Aquele lugar, aquela sensação. Ele havia reencarnado, enquanto seus sentidos se ajustavam à nova realidade, olhou ao redor e viu rostos desconhecidos, pessoas vestidas com roupas de aspecto feudal e falando uma língua que lhe era completamente desconhecida. Uma sensação de confusão e desorientação se apoderou dele enquanto tentava compreender o que estava acontecendo. No entanto, apesar da estranheza do ambiente, havia algo reconfortante na atmosfera ao seu redor. As vozes que o cercavam, embora desconhecidas, carregavam um tom de calor e acolhimento,
como se ele fosse esperado e desejado. Enquanto era envolvido por essas vozes suaves e calorosas, uma nova compreensão começou a surgir em sua mente. Apesar de estar em um lugar completamente diferente, com pessoas que não conhecia, ele sentiu uma profunda sensação de pertencimento, como se estivesse destinado a estar ali naquele momento. E assim, apesar das incertezas e dúvidas que o aguardavam nesta nova vida, se sentiu pronto para abraçar essa jornada com coragem e determinação, sabendo que estava começando uma nova vida em um mundo desconhecido. Conforme os dias se transformavam em semanas e as semanas se transformavam em meses, ele passou a aprender a língua daquele lugar estranho. As palavras começaram a ganhar significado, e gradualmente começou a compreender as conversas e interações ao seu redor. Assim, percebeu que toda vez que sua mãe o chamava era pelo nome de Kairos, e dessa forma descobriu que seu nome era Kairos Greioran. Nas poucas vezes que havia saído para fora de casa, percebeu que morava em um pequeno vilarejo chamado Notos, rodeado de montanhas e relevos de terra. As casas eram todas de madeira e pedra e tetos de palha. A casa de seus pais parecia um pouco maior que as que tinha nos arredores, mas ainda podia ser considerada uma casa pequena comparando-a com as casas do centro da vila. Em outra ocasião, após aprender a engatinhar, ele se aproximou do espelho que havia visto no banheiro da casa para ver sua aparência. Ao conseguir, se deparou com uma pele clara, olhos castanhos, e cabelo de duas cores diferentes, de um lado preto e do outro vermelho. Dia após dia, cedo pela manhã o bebê via seu pai George Greioran, saindo para trabalhar. Um homem de cabelos negros, olhos acinzentados, alto e sempre com um semblante calmo. George trabalhava arduamente na plantação e comercialização de especiarias, uma atividade que sustentava a família e proporcionava uma vida modesta, mas confortável. Em um dia de muito calor, George cuidava de sua plantação, e resolveu tirar a camisa por conta da quentura. Naquele momento Kairos viu que o corpo de seu pai era repleto de cicatrizes, como se tivesse sido espancado por diversas vezes. Embora ainda houvesse muitos mistérios sobre sua própria identidade e origem, o amor paterno de seu pai trouxe um senso de pertencimento e esperança para o futuro incerto que o aguardava nesta terra estranha. Ao passo que mergulhava mais profundamente na vida daquela família, também começou a desvendar os mistérios em torno de sua mãe, Dariana Greioran. Ela era uma presença forte e reservada, uma mulher de cabelos ruivos, olhos alaranjados e uma expressão séria que raramente se desfazia na presença dos outros. Durante o dia, ela se dedicava inteiramente ao cuidado de seu filho, mostrando um amor e uma dedicação inabaláveis. No entanto, à medida que a noite caía sobre a aldeia, uma transformação sutil ocorria. Enquanto todos dormiam, Dariana se preparava para uma tarefa perigosa. Era quando ela se armava com sua armadura, empunhava uma lança e um escudo, e partia para as sombras da noite. Seu filho muitas vezes a observava saindo pela porta, perplexo e intrigado, enquanto ela avançava para fora dos limites da aldeia. Com o tempo, começou a compreender o verdadeiro papel de sua mãe na comunidade. Ela era a guardiã silenciosa, a protetora vigilante que mantinha os habitantes da aldeia seguros enquanto eles dormiam. Nas horas escuras da noite, ela patrulhava os arredores, mantendo-se alerta contra qualquer ameaça que pudesse se aproximar. Kairos passou a sentir um profundo respeito e admiração por ela. Ela era uma figura de força e coragem, uma fonte de inspiração para ele enquanto se adaptava à sua nova vida. O garoto muitas vezes fingia dormir durante o dia para que sua mãe pudesse treinar, e com curiosidade conseguisse espiar seu treinamento. A força e agilidade de seus movimentos eram impressionantes, com toda certeza era uma guerreira do mais alto nível. E assim, enquanto continuava a desvendar os segredos de sua família e sua comunidade, ele também encontrava uma nova apreciação pelo sacrifício e pela determinação de sua mãe, Dariana, uma mulher que guardava não apenas a aldeia, mas também os segredos de seu próprio coração. Em meio a isso, Kairos começou a ter alguns vislumbres de sua vida passada nos sonhos, como arranha-céus, carros, internet, aviões, etc. Ainda assim, não conseguia lembrar de nada sobre sua própria vida, só do mundo que a cercava, como se algo bloqueasse e o impedisse de acessar essas memórias. Algo que o intrigava era o fato de ter consciência mesmo ainda sendo um bebê. Ele se perguntava se aquilo era algo normal naquele mundo, mas de alguma forma sentia que não era isso, e o que sempre pairava em sua mente era a figura demoníaca,
o único grão de areia que havia restado de sua vida passada, até que em um de seus sonhos uma frase veio em sua mente. Salve Éden! Ele acorda assustado em seu berço sem saber o que era Éden. Era uma pessoa? Um lugar? De qualquer forma, a única coisa que podia fazer era continuar vivendo até eventualmente ter condições de procurar respostas por conta própria. No decorrer disso, algo diferente ocorreu. Seus pais se arrumaram com roupas diferentes, roupas que nunca haviam usado e assim eu também o vestido. Logo em seguida foram para uma das casas gigantes do centro do vilarejo. Ela era magnífica por dentro, lustres, criados, e um banquete na mesa digno de um rei. Dariana! Que bom que veio, essa noite não precisa fazer a guarda, quero sua companhia para festejar o aniversário de 1 ano de meu querido filho. Exclama o homem com uma roupa chique, e joias que parecem bem caras. É um prazer ter recebido esse convite, meu lorde. Responde ela, curvando-se. Vejo que trouxe a família toda, seu filho também não despertou ainda pelo que vejo, espero que puxe seus olhos. S. Sim, claro. Respondeu ela com um sorriso desconcertado, enquanto George abaixava a cabeça e fazia um olhar de ódio. O garoto não havia entendido o que aquele homem queria dizer. O que era o despertar? Como assim puxar seus olhos? Tentou olhar para todos os locais possíveis naquele novo ambiente para obter respostas. No entanto, a única coisa que ele conseguiu reparar foi que, tirando seu pai das únicas pessoas que tinham olhos acinzentados naquele lugar eram os criados. Kairos não sabia se era uma coincidência ou algo a se levar em consideração, mas sentiu que deveria guardar essa informação. Enquanto Kairos era carregado nos braços da mãe, os murmúrios discretos das pessoas ao redor não passaram despercebidos por ele. Comentários baixos, mas venenosos, ecoavam nos cantos da imensa sala, enquanto os olhos dos convidados se fixavam na figura de Dariana e George. Como uma mulher como ela acabou com ele? Sussurrou uma mulher vestida em trajes extravagantes, abanando-se com um leque adornado com penas. É uma vergonha, ela enlouqueceu, prejudicando a própria linhagem, comentou um homem com roupas suntuosas e um olhar de desdém. Ter um filho com um acinzentado, que desperdício para essa secundária. Essas palavras carregadas de desprezo atingiram Dariana como lâminas. Ela, que sempre manteve uma postura imponente e reservada, vacilou por um momento. Seus olhos brilharam com uma mistura de raiva e dor, enquanto ela apertava o filho contra o peito. George, de cabeça baixa, parecia ignorar os comentários, mas a tensão em seus ombros denunciava o peso daquelas palavras. Dariana, você está bem? Perguntou George, notando a inquietação da esposa. Ela respirou fundo, disfarçando sua angústia. Sim, George, vamos embora. Querida, você falou dessa festa a semana inteira, sem esperar resposta. Dariana virou-se abruptamente, caminhando em direção à saída com passos firmes, ignorando as tentativas de alguns convidados de chamá-la de volta. Georgia seguiu em silêncio, mantendo o olhar fixo no chão, enquanto Kairos observava a cena com curiosidade e um misto de confusão. No caminho de volta para casa, a atmosfera estava carregada de uma tensão silenciosa. Kairos sentia a frustração de sua mãe e o silêncio resignado de seu pai, e pela primeira vez, se perguntava por que tantas pessoas olhavam para seu pai com tanto desprezo. As palavras que ouviu ecoavam em sua mente: acinzentado, prejudicar a linhagem, secundária. Em seu coração, ele sentia que havia algo de muito errado naquela situação, algo que ia além das aparências e que, de alguma forma, envolvia o seu próprio destino. Mais de 1 ano já havia se passado, e com as lembranças de seu antigo mundo voltando, começou a perceber que havia algo estranho acontecendo naquela nova vida. As pessoas tinham habilidades além da compreensão humana comum, capacidades que desafiavam as leis da física e da natureza. Seus próprios pais possuíam uma força sobre-humana, capazes de levantar rochas e árvores muito maiores do que o próprio corpo. Outras pessoas exibiam habilidades de manipulação de elementos como fogo, água ou plantas. E as pessoas dali falavam sozinhas constantemente, olhando para cima, para baixo e conversando como se estivessem falando com alguém. Também existiam objetos que se moviam sozinhos, como as vassouras que limpavam a casa sozinhas.
Essas habilidades eram consideradas comuns naquela sociedade aparentemente, algo que fazia parte da vida cotidiana das pessoas. No entanto, para ele, que havia renascido e estava começando a se lembrar de seu mundo anterior, essas capacidades eram fonte de fascínio e perplexidade. Enquanto observava as pessoas ao seu redor, ele começou a se perguntar sobre a origem dessas habilidades. Seria algum tipo de dom concedido por forças além da compreensão humana? Ou talvez houvesse uma explicação científica por trás desses poderes sobre-humanos? Essas perguntas o consumiam enquanto continuava a descobrir os mistérios daquela terra. Determinado a desvendar os segredos ocultos de seu mundo, Kairos se dedicou a aprender a ler. Passava horas todos os dias estudando os símbolos e letras nas páginas dos livros que sua mãe lia para ele, buscando entender o conhecimento que estava ao seu alcance. Querido, eu consegui com a vizinha o livro de história que você me pediu. Ótimo! Agora quando Kairos ficar mais velho podemos ensiná-lo da melhor forma a grande história de Gênesis. Os olhos de Kairos pousaram no livro antigo e misterioso que estava sendo colocado no alto da estante. Era um volume encadernado em couro marrom desgastado. Uma sensação de curiosidade e entusiasmo o envolveu enquanto contemplava o livro, percebendo que ali poderia estar a chave para desvendar os segredos do passado desse mundo. No entanto, havia um obstáculo: Kairos ainda era muito pequeno para alcançar o livro sozinho. Mas não se deixou desanimar. Com uma mente astuta de homem adulto, começou a elaborar um plano para alcançar seu objetivo. Kairos observava atentamente a rotina de sua família, procurando por qualquer oportunidade para se aproximar do misterioso livro na estante. Ele notou que uma vez por semana, sua mãe partia para o rio mais próximo para buscar água, uma quantidade exorbitante de 1.000 litros. Enquanto isso, seu pai passava o dia no trabalho, vendendo suas especiarias na feira local. Essas atividades ofereciam a Kairos uma pequena brecha para elaborar seu plano. Ele percebeu que, durante esse dia, sua mãe ficava completamente ocupada com a tarefa de transportar água para casa, enquanto seu pai estava ausente, dedicando-se ao seu trabalho. Essa seria a oportunidade perfeita para empurrar uma cadeira até a estante e tentar pegar o livro. Kairos, estou indo buscar água no rio. Vou levar os baldes, então fique quietinho aqui em casa. Com as palavras de sua mãe ecoando em seus ouvidos, Kairos sabia que era a sua chance. Com determinação, ele começou a arrastar a cadeira em direção à estante, cada movimento exigindo um esforço considerável de seus membros ainda pequenos e frágeis. Suas pernas tremiam sob o peso da cadeira enquanto a empurrava cuidadosamente pela sala. Cada centímetro ganho era uma vitória, mas também uma lembrança constante de sua condição de bebê em um mundo de adultos. Finalmente, após uma luta árdua e persistente, Kairos alcançou a estante. Ele respirou fundo, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias enquanto seus olhos se fixavam no livro misterioso. Estava tão perto, mas ainda inalcançável. Com um suspiro de alívio, esticou os braços na direção do livro, desejando poder alcançá-lo. Mas seus braços ainda eram muito pequenos e fracos para alcançar o objeto desejado. Ele se viu diante de um obstáculo intransponível. Com raiva e pressa, Kairos rapidamente desceu da cadeira e começou a vasculhar a casa em busca de algo que pudesse usar para alcançar o livro na estante. Seus olhos percorreram cada canto da sala, procurando por qualquer objeto que pudesse servir ao seu propósito. Inicialmente, considerou a ideia de usar a lança de sua mãe, mas logo percebeu que seria muito pesada para ele carregar. Precisava de algo mais leve e manejável. Foi então que seus olhos pousaram na colher de pau que sua mãe usava para preparar os ensopados. Com um misto de esperança e ansiedade, Kairos ergueu a colher de pau com suas pequenas mãos. Para sua alegria, a colher era leve o suficiente para ele manusear. Com um sorriso triunfante, se apressou de volta para a cadeira, seu coração batendo rápido de empolgação. Com um esforço concentrado, esticou seu corpo ao máximo, alcançando a estante com a colher de pau. Com um movimento cuidadoso e preciso, ele conseguiu encaixar a colher entre as páginas do livro misterioso e puxá-lo em sua direção. Um arrepio de excitação percorreu sua espinha enquanto o livro deslizava lentamente para fora da prateleira, finalmente em suas mãos. Ele segurou-o com reverência, maravilhando-se com a sensação do couro desgastado sob seus dedos. Mas o que estaria dentro deste livro antigo e misterioso?
Mal podia esperar para descobrir. Kairos, já estou de volta. Trouxe toda a água que precisamos para a semana.